Quem é o André Melo? Vamos lá. O André Melo Bigi. Bigi. B-I-G-I. Italianão, né? É assim, eu sou um cara simples da vida, que venho aprendendo a cada dia com o ser humano, tanto o idoso, aquele que está na meia idade, a criança, aprendo com os animais, com a vida, com a natureza, com tudo. Eu decidi aprender assim. E foi aonde eu comecei a colocar em prática as coisas. Ou seja, o que o André é, o que o André faz, o que o André tem, né? Vamos lá, o André é coach, practitioner de PNL, ou seja, eu sou praticante de PNL. O que é o PNL? PNL, Programação Neurolinguística. Ai, eu sou apaixonada por isso. Gente, eu amo. Eu descobri que a PNL estava tatuada em mim quando eu comecei a estudar. Eu falei, uau! É pra mim, é meu. Eu já sei fazer. Desde criança. Quando eu vi, eu falei, peraí, é pra mim. É pra mim, é pra mim. E aí, comecei a estudar, depois me formei em terapia, né? Eu sou terapeuta holístico, né? Que é diferente de psicoterapia, e a gente vai falar disso também. Exatamente, é bem diferente, né? Também me formei em acupuntura da orelha, né? Também sou massoterapeuta, muito embora eu não exerça a massoterapia. Mas por quê? Porque a terapia, o coaching, a programação neurolinguística, isso consome muito tempo, né? Então, a gente precisa fazer escolhas. Sim. E eu comecei a perceber o seguinte, que eu estava trabalhando cansado. E trabalhar cansado, a qualidade não vem. E aí foi onde eu falei, peraí. Vamos mudar a mente das pessoas. E aquele que é massoterapeuta e ele faz isso com mais excelência do que eu, então eu vou indicar. E assim eu comecei a fazer. Então eu tomei essa decisão de segurar a mão na acupuntura, segurar a mão na massoterapia. E focar na parte... Na parte mental. É, isso são escolhas, né, André? É que nem tem gente que fala, mas você é advogada e não pega mais ação judicial. Gente, eu sou advogada e não pego ação judicial. Hoje eu trabalho com consultoria e com produção de conteúdo para vocês aqui. E tudo bem, são escolhas. Sim, verdade. Tudo na vida, eu entendo assim, tudo na vida é escolha. Tudo. Abre pra ela, minha gata tá minha, não sei se vocês estão ouvindo. Pode abrir pra ela. Tudo na vida é escolha. A gente escolhe nascer, a gente escolhe trilhar um caminho de vida. Às vezes a gente olha uma criança, ela tem ali 2 aninhos de idade. Ela já está fazendo escolhas. Ela tem 1 aninho de idade. Dentro daquele cérebro jovem, de 1 aninho de idade, já tem muitas escolhas, uma contabilidade gigantesca sendo feita. E essas escolhas elas serão feitas durante toda a vida. Ou seja, é escolha, ação, aplicação, resultado, arruma, conserta daqui, refaz, desfaz, continua a vida inteira escolhendo se você para ou se você vai. Igualzinho o software de um computador, um celular, de uma máquina de hoje em dia, que a gente tem a inteligência artificial, pode perceber, quando você vai salvar um arquivo, um simples arquivo que você digitou no seu computador, você vai fechar aquele arquivo, o computador pergunta, deseja salvar o arquivo? É mais ou menos isso, né? Uhum. Ou seja, o cérebro faz isso o tempo todo. Nós fazemos isso o tempo todo, ou seja, decisões, escolhas, aplicações, simples assim. Sim. E como eu sei se eu tô bem psicologicamente para tomar certas atitudes ou escolhas? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... tudo são escolhas, mas às vezes... E a PNL trabalha muito isso, né? Como eu consigo fazer escolhas mais assertivas? Vamos lá. Ótima pergunta, vamos lá. Como eu devo saber? Use um medidor. Qual é o medidor mais rápido e fácil que você pode usar? Resultado. Olhe na sua vida palpável, aquilo que você consegue encostar, aquilo que você toca, aquilo que você consegue dizer, isso realmente existe, é real. Se está satisfatório, se esse resultado acontece, você está indo bem. Simples. Você está indo bem. Agora,
Poxa, eu preciso melhorar. Tá bom, mas eu quero. Não tá bom, não tá legal. E às Peraí. vezes você nem sabe por que não tá legal. Porque nessas, não tá legal porque você realmente sente que não agradou ou porque você acha que não deveria agradar por pressão da sociedade e tudo mais. Então, o que você tá querendo dizer é assim, a intuição mandou falar, ó, não é por aí, devolvi, mesmo sem entender o porquê. Exato. Acontece muito, muito, muito assim. Às vezes a gente busca grandes resultados. Você usou uma palavra muito importante, agradar. Pergunte-se, você de casa. Agradar a quem? Agradar você, agradar o patrão, o papai, a mamãe, o marido, a esposa, o filho. Quem? Quem você busca agradar? Ou você busca agradar a si? Essa é uma pergunta muito importante que você tem que fazer. A partir do momento que você consegue entender essa resposta, você vai enxergar o tamanho do resultado. Espera aí, eu faço tudo isso e agrado a quem? Que aí é aí que tá o ralo da energia, né? Exato, exatamente. Olha só, como uma coisa vai puxando a outra. Eu vi um exemplo, há uns 3 ou 4 anos na internet, que eu achei fabuloso, que a vida da gente é igual um tubo, um cano de água. Imagine que de um lado passa 10 mil litros de água. Do outro lado, obviamente, tem que passar 10 mil litros de água. Só que as dificuldades da vida, as dores, traumas, medos, nossa, tudo que a gente vai vivenciando cria uma sujeira no meio desse cano. Vai criar uma sujeira. Essa sujeira vai começar a impedir a passagem, a fluidez dessa água. Ou seja, A de um vazão lado, diminui, né? perfeito, a vazão diminui. De um lado entra 10 mil litros, do outro lado começa a sair 7 mil, 6 mil, 5 mil. E isso começa a ficar preocupante. Ou seja, isso pode ser no casamento, pode ser no dinheiro, pode ser na saúde. A vida, eu costumo dizer assim, dentro do método que eu criei atendendo os nossos alunos, os nossos clientes, eu criei 3 pilares, né? O físico, o emocional e o financeiro. Perceba, são 3 pilares essenciais. É que normalmente as pessoas falam mental, físico e espiritual. Você usou outras abordagens, é interessante. Exato, porque assim, tá, espiritual. Mas o que é espiritual? As pessoas precisam materializar aquilo, né? Tem que ser palpável. Por isso, terapia na prática. É, Entende? gente, o arroba dele é terapia na prática com K. Com K, terapia na prática com K no final. Aí assim, tem que ser palpável. Tem que ser palpável. Ou seja, o dinheiro é palpável, é material, ele é palpável. A sua saúde, a sua integridade física, ela é palpável. Os seus relacionamentos, como que sua vida vai, também é palpável. Ou seja, essas 3 coisas, se uma delas estiver em desequilíbrio, sofrimento, problema, dificuldade, dores, preocupação, falta de sono e por aí vai, não é? E aí que é importante buscar ajuda, né? E puxando isso de gancho, a pessoa, quando ela precisar diferenciar onde buscar ajuda, se é numa psicoterapia ou numa terapia com PNL, um coach com PNL, qual que é a diferença? Vamos lá. Uma terapia. O terapeuta ele vai olhar e vai ajudar a pessoa através da escutativa dele ou dela, né, do terapeuta ou da terapeuta, da escutativa produzir resultados dessa pessoa falando, não é? Conduzindo essa pessoa para que ela consiga olhar. Vai dar ferramentas ali imediatas. Exato, porque quando você começa a falar, você se ouve. A voz que você considera mais certa na sua vida é a sua. Porque é a voz que você mais ouviu na vida. Uhum. Não é? Muito bem. Aí tem o coaching, basicamente assim. O coaching é pergunta e resposta. Eu costumo dizer que coaching de verdade, o coach mesmo, ele pergunta. Não, ele dá tapa na cara. Pelo menos o meu dá tapa na cara. Ontem mesmo a nossa sessão durou 2 horas e eu saí com o olho roxo e sem um dente. Olha. Aí entra onde eu digo assim, eu sou doido. Ah, eu sei.
Não é? Eu sei. Mas é, porque você tá vendo um careca fortão, aí você fala assim, não, ele só paga de forte. Não, gente, as palavras doem. E olha que eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu não meço palavras, olha lá. O Fábio tá fazendo assim, porque quando eu falo também, eu falo na lata. Encontrei alguém mais doce que eu. Tem gente que diz assim pra mim. Muita gente me pergunta. André, por que que funcionou com você? Tá? Pelo amor de Deus, sem desmerecer ninguém, tá? Cada um tem seu lugar, tá tudo certo. Em alguns casos eu digo assim, porque eu sou mais louco do que você. Eu falo. Porque eu sou mais louco do que eu fui mais louco do que você nesse momento. Porque o que acontece? Eu mostro como um espelho. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Uhum. Ou seja, aí a pessoa, peraí, cara. Calma, não é assim. O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Aí o coach, ele pergunta e produz respostas. Né? Ele não te deixa devagando sobre a pergunta. Exatamente. E uma das coisas que eu acho mais lindas, eu fuço muito na internet, livros, apesar de eu ter uma dificuldade acentuada para a leitura. Gente, eu sou disléxico. Né? E fui uma criança com TDAH. Imagine só o trabalho que eu dei em casa, né? Sim. Ativo 1 a 1 milhão. Imagine Se ele já só... é assim como terapeuta. Mas falam que quem vai pra essa área de cuidar do outro, principalmente mental, é porque precisou cuidar de si mesmo antes, né? Nossa, eu comecei a me encontrar. Quando eu comecei essa coisa de terapia, quando eu comecei a cuidar das pessoas. Primeiro contato que eu tive com um atendimento de caridade há 20 anos atrás. Gente, 20 anos atrás. Eu era um garoto de 23 anos de idade. Que, nossa, eu caí lá no meio e... Tá, vamos fazer caridade? Meteu as caras. Pura assim. Vamos fazer caridade? Porque eu olhei a minha vida e falei, é só isso. E na época você tinha essa pressão de achar que sua carreira seria outra coisa? Não. Ou não? Você deixou a vida te levar desde o início? Na verdade, eu comecei a fazer caridade, vamos dizer assim. Bom, vou falar, né? Eu entrei para trabalhar dentro de um centro espírita, né? Um centro de Umbanda. Nessa época que você Nessa tá época, com 23 anos de idade. Minha família toda vem do Quando você fala, eu vou comer, porque eu não aguento essa crosta de parmesão. minha família toda vem do meio espiritual, da Umbanda, do Espiritismo, Mesa Branca. E isso nós estamos falando aí de quase 100 anos de história, pelo que eu sei, se não for mais, tá? Uhum. Legal, beleza. E um belo dia, eu tava com muitas dores de estômago, eu tava muito mal, muito mal. Eu falei assim, cara, eu vou lá no terreiro. Assim. Mas não foi porque ninguém me pressionou, eu tive vontade. Não, e outra, você tratou isso como uma solução normal pelo meio que você cresceu. Pelo meio que eu vivia, pra mim era super normal, Uhum. né? Bom, vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar aquele monte de gente, aquele mundaréu de pessoas que nesse centro que minha família meus pais ainda trabalham até hoje, olha que coisa legal. Tinha muita gente, uma base de 500 pessoas, assim, que iriam ser atendidas. E muita gente lá dentro, muitos médiuns trabalhando no aconselhamento, na orientação espiritual, aquela coisa toda. Muito bem. Gente, eu parei por uns 10 segundos. Eu olhei e falei assim, por que não eu? Por que não eu? Eu posso Essa pergunta, fazer eu isso. posso te cortar? Essa pergunta, por que não eu? Ele usou uma vez Foi mesmo. numa sessão. Ele tava dando um exemplo de uma paciente dele que tava Foi. incrédula, porque tava acontecendo só desgraça na vida dela. E ela, é porque isso comigo, eu sou tão boa e não sei o quê. E aí ele falou que a mudança na vida dela foi quando o médico virou pra ele e falou assim, e por que não você? Foi. Ele falou isso pra mim, dando um exemplo, não foi nem o tapa na cara direto, ele tava contando o tapa na cara da outra pessoa que eu tomei ali de tabela. Até hoje, quando eu me vitimizo, eu paro pra lembrar dessa nossa sessão e eu falo, tá bom, mas por que não eu?
Se pode acontecer com qualquer outra pessoa, por que não aconteceria comigo? Exato. Eu precisei fazer esse adendo para as pessoas colocarem isso na cabeça, porque ajuda muito a criar coragem. Eu olhei e falei, por que não eu? Eu posso ajudar essas pessoas. Legal, beleza. Cresci no mundo, né, na família espírita, tudo. Mas aí eu me dei conta de que eu não sabia vírgulas, não sabia nada. Eu só tinha visto. Beleza, comecei a ler. Ler. Mas eu jantava os livros. E olha... Naquele desafio da No dislexia. desafio, assim, ó, bocejando pra caramba, as letras se trocando, as palavras trocando, eu olhando. Coisa assim, tá, gente? Lê uma página do livro ali bonitinha. Cara, não entendi nada. Volta e lê de novo. Por quê? Ah, tá, isso aqui. Nossa, eu não li isso aqui. E até. Ou seja, o que normalmente vocês vão demorar aí, sei lá, 5 dias para ler um livro de 100 páginas. O que é um livro pra mim, pra você são 10 livros. Gente, era um Porque negócio. você lê 10 vezes era um pra negócio, entender a era um informação. negócio absurdo. E eu fui jantando aqueles livros. Fui até que eu falei, peraí. Comecei a trabalhar nesse centro, comecei a estudar, comecei a trazer orientações. E aí, um belo dia, isso foi em 2016. Eu olhei e falei, vamos mudar de vida. Assim, vamos mudar de vida. Nessa época eu trabalhava numa transportadora, amava... salário? Com salário, amava o que eu fazia, eu era operador de empilhadeira, aliás, amo até hoje. E foi dirigindo empilhadeira que eu aprendi a fazer baliza no carro, porque eu não sabia. Juro. Eu tinha carro, tudo, para eu fazer uma baliza, eu dava 2, 3 voltas no quarteirão, analisando a vaga, tudo, e mesmo assim eu parava o trânsito. A segurança veio com a empilhadeira. E a empilhadeira caiu lá no meio. Ou seja, a vida sempre me jogou assim. Vai fazer na prática o negócio. Vai lá e vai fazer na prática. Acabou. A vida sempre Vai doer? fez isso. Vai doer. Vai, se vira. Vai. Bem assim. Vai. Vamos. Você não tem tempo a perder. Sempre assim. Beleza, fiz. E um adendo. Se você é jovem e tá ouvindo ele falar isso, isso vai de encontro com o que eu bato muito aqui no canal. Porque, faz o que você ama. Não, faça o que você é bom. E ainda que você não ame, porque você vai aprender a amar com a realização. Isso que ele tá falando, ele aprendeu a amar a empilhadeira porque ele se dispôs a isso e falou assim, foda-se, eu vou fazer e acabou. Foi. Eu tinha um medo absurdo, porque... Imagina só, você tá em cima de uma empilhadeira. Quem opera empilhadeira aí sabe, ou quem tem algum parente que opera empilhadeira sabe. Você encostou em algum lugar, ela vai quebrar. Encostou em alguém, ela vai quebrar, ela vai causar um problemaço. Então não é simples. Muito bem, legal, né? Gente, 2016 para 2017, eu voltei de férias, tal, como todo bom operário, bonitinho, coloquei meu uniforme, eu olhei, vou mudar de vida. Deu no louco. Assim, ó, estalou, vou mudar de vida, vou fazer destes meus atendimentos uma profissão. Só que aí veio aquele choque na minha cabeça. Peraí, cara. Vou atender espiritualmente, cobrando. Vou viver como? E falei, nossa, isso vai gerar um problemaço, porque aí eu vou ter que ficar ganhando dinheiro em cima das costas da religião. Não quero. Peraí. O que eu fiz? Vou estudar de novo. Comecei. Um belo dia, apareceu uma bela alma chamada Rosilei Quileiros. Nossa senhora, olha o nome, que diferente. Rosilei Quileiros. Rosileike, Lago de Rosas. O nome dela significa isso. Lago de Rosas. Nossa, nunca tinha ouvido falar desse nome. Otávio Tak Van Zerriff. 2 professores que davam cursos de coaching e PNL. Eles me ofereceram uma condição nesse curso. Eu me lembro assim que eu custava uns 14 pau, uns 14 mil. Eles me ofereceram uma condição nesse curso. E aí a gente começa a entender que é Deus, sei lá o que foi ali, que tocou essas almas e disse, ó, vai lá e... Facilita aí. E joga no colo do André que ele vai fazer. Eu fui e desenrolei. Um dia eu perguntei para eles, por que eu? Por que eu? E eles me responderam exatamente com o mesmo código. Por que não você?